Bom dia, povo de Deus, que Deus abençoe a todos poderosamente, que Deus assim seja louvado, glorificado, adorado e engrandecido através da minha e da sua vida. Aqui é um buraco, se eu der mais um passo aqui para trás aqui eu estou perdido, eu vou cair lá embaixo, só o Pai, e aí fica só os machucados. E eu não vou querer dar um passo mais para trás, não. Quem vai ficar arrebentado sou eu. Mas eu vim aqui, povo de Deus, para realizar uma oração em prol da minha e da sua vida, em prol da obra de Deus, em prol do povo de Deus. E tem uma palavra aqui, a qual vai de encontro à sua necessidade, para que você tenha a consciência e a gratidão de procurar entrar num concerto com Deus enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo. Porque enquanto a vida há esperança. E aqui está a palavra de Deus. E eu vim aqui porque desde ontem que eu estou sentindo no meu coração em vir aqui nesse lugar. Não falar nada mais, nada menos do que da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos salva, nos prospera, nos transforma, nos restaura, né? A palavra de Deus, ela é tudo para as nossas vidas. Eu digo um não para o mundo e um sim para o meu Deus. Eu digo um não para o mundo, porque o mundo significa aqueles que são carnais, aqueles que são o mundo, que fazem parte de um mundo, o contrário da realidade de Deus, o contrário da realidade de Deus, porque assim diz o Senhor: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz o nosso Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus assim nesta manhã o abençoe desde já a todos que vão ouvir e assistirem este vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vejam só, eu tenho ouvido de pessoas que conhecem a letra, conhecem muito bem a letra, mas negam ao Senhor Jesus Cristo, blasfemam com palavras nécias, palavras torpes, a pessoa do Senhor Espírito Santo. Ainda ontem mesmo eu alertei um. Aí só cabe a ele, porque a morte espiritual já se encontra com ele, já se encontra na vida dele, essa morte espiritual. Aí vem depois o evaporamento, mas enquanto a vida, há esperança. Quando se há uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não vos será perdoada, porque é isso que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo fala, que aquele que blasfemar uma palavra contra ao Espírito Santo não vos será perdoado. Esse já está sem perdão, não existe, não tem volta, não tem repudiamento, não tem conserto para com Deus para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo mesmo fala que aquele que blasfemar uma palavra contra Deus vos será perdoado. E ele fala que aquele que vos blasfemar uma palavra contra o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo, haverá perdão, vos será perdoado. Mas aquele que blasfema uma palavra contra a pessoa do Senhor Espírito Santo não tem perdão. É por isso que ele não tem ouvido, não tem respondido gritos vazios, lamentações vazias, não chega a ele.
Então tem sido essas pessoas, né, tem sido elas atrituradas, tem sido elas, né, sabe, judiadas, cortadas, né, atrituradas, torturadas 24 horas, com dores nas mãos do homem, porque foram entregues às mãos do homem. E aí essa tortura é 24 horas, né? Porque a morte espiritual já existe. A morte espiritual já existe. Devido a quê? Devido a quê? A abominações que já houve, que já existe constantemente sobre a vida dessas pessoas. E existe o quê? Como que eu posso falar? Pessoas que, assim como o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo fala, que foram entregues a Satanás. Foram entregues a Satanás. E continuam, permanecem resistindo a Deus. Por quê? Porque ainda há vida ainda. E no tempo certo, ela será o quê? Evaporada. Porque Deus assim usa um, usa outro para mostrar o porquê, mostrar na prática o porquê de muitas das pessoas têm estado e foi entregue nas mãos de Satanás, nas mãos, né, das paixões mundanas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. No livro de Malaquias, um dos livros que todos criticam, perseguem, querem anular, aonde não conseguem, porque passará o céu e a terra, mas jamais a palavra de Deus nos passará. No capítulo 3 e no versículo 7, o contexto do versículo 7 fala sobre: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Da sua providência e justiça. Ele está se referindo aos que têm sido reprovados por ele. Está se referindo aos que têm negado a verdade, negado a palavra, negado a fé. Então ele está se referindo a esses que têm duvidado do poder da palavra, do poder das promessas, do poder do que ele fala, do que ele tem falado, do que ele já deixou escrito. Está falando sobre essas pessoas, referente a essas pessoas que não acreditam no poder da palavra, não acreditam na palavra, repudiam a palavra, negam a fé, negam a palavra de Deus. E procuram elas fazer com que outras pessoas também repudiem a palavra, também, sabe, neguem a palavra, neguem a fé. E essas pessoas são torturadas, sabe, é terrível, é triste, mas eu que já tenho uma caminhada com o Senhor, já tenho uma experiência com o Senhor, tenho visto coisas, sabe, que não dá nem pra... Não dá. E ele diz mais aqui, ó: desde os dias dos vossos pais os desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Aí vem uma pergunta aqui, ó: mas vós dizeis em que havemos de tornar? Isso o profeta Malaquias replicando a Deus, né? Querendo entrar numa bola dividida com Deus. Aí Deus pergunta: roubará o homem a Deus? Ou seja, ele próprio
ele próprio ainda, roubará o homem a Deus? Aí Deus vai e responde: todavia vós me roubais. Aí ele diz: em que te roubamos? Ó, o cara continua querendo defender o povo incrédulo, um povo coração duro, que endureceram o coração, começaram a olhar para o homem e aí começaram a perder com Deus. Aí ele responde: em que te roubamos? Aí vem a resposta. É resposta em cima de resposta. Pergunta em cima de perguntas. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aí Deus pegou pesado. E aí por isso que essa maldição, ela é assolada na vida do povo dele, na vida do seu povo. Aí no versículo 9 ele diz aqui, ó: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim e vós toda a nação. A mim e vós toda a nação. Deus deixou essa maldição aí para todos os que duvidam da sua palavra, para todos os que, sabe, rejeitam a palavra, rejeitam a correção, se negam a não quererem entrar num concerto com Deus, ou seja, permanecerem num concerto com Deus. Então esses estão o quê? Amaldiçoados, que é a palavra de Deus. Esses estão amaldiçoados, e através dessa maldição que eles herdaram, através da palavra de Deus, então sofrem amargamente, gastam o que não têm, e ainda acham que Deus voltará atrás, porque é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E foi o que Ananias e Safira fizeram. Eles não mentiram para o homem, eles mentiram para o Espírito Santo. E já viviam uma morte espiritual. E aí vieram serem o quê? Abatidos. E em cima do altar. Porque duvidaram do poder de Deus. Aonde eram pessoas outrora abençoadíssimas. Eram pessoas prósperas em todos os ângulos, em todos os aspectos, em toda a sua vida, na família, na saúde, em tudo que eles faziam. Eles eram pessoas abençoadas. Eles eram a referência. Eles eram referenciais para toda a comunidade, para todo o povo. Mas mentiram para o Espírito Santo, blasfemaram contra a pessoa do Senhor Espírito Santo, que é o que os profetas falam para eles. Vocês não mentiram para nós, não mentiram para os homens, mas sim para o Espírito Santo. E aí, o corpo físico veio abaixo, morreram o casal. E muitos outros continuam mortos espiritualmente, e muitos outros que já partiram. Eu, nessa minha trajetória mesmo, nessa minha trajetória de igrejas por onde eu já passei, eu já vi muitos morrerem fisicamente, perderem as suas vidas, perderem a salvação, perderam a salvação, já foram sepultados, já desceram à sepultura. E aí que Deus assim o abençoe, os que estão vivos e tem ainda uma oportunidade, uma chance, devido à misericórdia do Senhor, devido à misericórdia de Deus. Que Deus o abençoe nessa manhã e sempre. É a minha determinação para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não leia da parte sem osso não, da parte desossada não. Leia o texto, o contexto, o texto. Leia o texto e o contexto. Mas leia com sabedoria, com estratégia. Leia com discernimento, para que o temor de Deus
possa entrar sobre o seu coração. A paz, forte abraço e um beijo no seu coração. Que Deus assim vos abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, os pedidos da arca, os pedidos na arca permanecem. Eu continuo orando pelos pedidos, pelos nomes, os quais ainda se encontram na arca nesse período dos 3 meses, que já vamos já no meio, na metade, já praticamente na metade do 2º mês. Ainda tem mais 1 mês e meio para frente. E como eu comecei aqui nesse lugar mesmo, consagrando e orando por todos com a arca, com essa arca, aonde no próximo 30 dias eu vou estar aqui novamente com esta arca, para que você venha ser abençoados, os quais estejam fazendo parte da arca, estejam dentro dessa arca. Estou vivendo essa fé aí até, completar os 3 meses. Forte abraço e um beijo no seu coração. Fica na paz, gente. Aqui, lá no fundo, tá nublado, tá ventando, tá uma garoazinha bem leve, bem fina, bem suave. Aqui tá uma maravilha, aqui o tempo aqui tá uma maravilha. Somente por esses dias aí. Que Deus assim o abençoe poderosamente a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos fale, seu amigo